A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para juntos prosseguirmos estudando a Palavra de Deus, estudando o tema da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, que é a Igreja Local, lugar de crescimento e serviço. Estudaremos neste momento a lição de número 8, cujo título é A Igreja Local e o Crescimento dos Membros. Abordaremos sobre o crescimento espiritual de todo servo de Deus, a igreja como esse ambiente de colaboração, de unidade, que promove o crescimento, estratégias e os meios que fazem com que um servo de Deus venha crescer e desenvolver. O texto-chave está em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, fala sobre: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E, para refletir, deixado na revista, para a nossa meditação a igreja local é o ambiente em que cada membro deve ser desafiado e buscar crescimento pessoal e espiritual. Podemos, pela palavra de Deus, ter a absoluta certeza de que aquele que nasceu de novo, ele vai crescer, ele terá uma vida espiritual, uma vida abundante que Jesus disse que teria. Não é normal um servo de Deus não crescer, não se desenvolver. Deve acontecer um crescimento, como o texto-chave lido fala sobre crescer na graça e crescer no conhecimento. O conhecimento são os entendimentos acerca de Deus, do seu reino, da sua palavra, como também crescimento na graça, a graça e virtudes de Deus, a presença de Deus pelo Espírito Santo agindo na sua vida. São aspectos que se complementam e fazem com que ele cresça. Nós podemos também observar que todo aquele que nasce, ele vai crescer e precisa de alguns meios para este crescimento. Um bebê, por exemplo, ele precisa estar saudável, precisa de um alimento, ele precisa estar num ambiente adequado. Nós nascemos em Cristo, nascemos em Deus, nós somos como um recém-nascido que precisamos ser alimentados para crescer. Nós somos gerados por uma palavra incorruptível, como diz em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz: nós somos gerados não de uma semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. É uma semente eterna em nós. Gerou nova vida, gerou uma vida espiritual, e ela vai crescer. E como é necessário, então, um corpo saudável, um alimento saudável, um ambiente saudável para um ser humano crescer, da mesma forma nós recebemos uma nova vida, nós estamos alimentados por uma palavra de Deus. Esse é o alimento que gera nutriente para o nosso crescimento, como diz 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, onde orienta: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, essa palavra é o alimento. E também, uma nova vida, um bebê precisa estar num ambiente adequado, cuidado, com todos os cuidados e temperatura, tudo ali adequado, porque ele foi recém-gerado. Da mesma forma, uma vida é importantíssima que ela esteja inserida em um meio, um ambiente onde haja todos os recursos necessários de cuidado, alimento, proteção, até que ele cresça um pouco mais. Esse ambiente é a igreja. Ele foi inserido no corpo de Cristo. Portanto, é importante que a igreja seja esse ambiente que proporcione, que contribua para o crescimento dos seus membros, dos seus recém-nascidos. É necessário esse alimento constante, contínuo, frequente, que não é simplesmente ouvir a palavra, mas crer nela, meditar nela. Meditação, palavra, faz com que haja um fortalecimento de cada vida na presença de Deus. A igreja vive
crescimento. Ela foi formada por Deus e vai experimentar crescimento em diversos aspectos, desde o geográfico. Jesus disse para partir até os confins da terra, então ela vai avançar fronteiras, alcançar novos lugares. Esse é um tipo de crescimento. Há o crescimento quantitativo, ou seja, uma quantidade cada vez maior de pessoas sendo alcançadas, buscadas, e o poder de Deus entrando na vida delas. O crescimento numérico, a igreja primitiva viveu isso, essa multiplicação. Não devemos ter nenhum receio ou restrição quanto a isso, porque Deus almeja que cresçamos em quantidade, com o devido cuidado, e não ter uma numerolatria, né? Idolatrar demais os números, e aí muitos se corrompem usando meios indevidos, apenas objetivando um retorno maior em quantidade, em recursos, nem também uma numerofobia, tem medo de que apareça tanta gente, tanto problema, tanta situação para resolver, prefere ficar no comodismo da maneira que está, para não ter dor de cabeça. Não, devemos ter o objetivo, o desejo e buscar o crescimento em quantidade. E, além do geográfico e quantitativo, o crescimento qualitativo, ou seja, em qualidade dos membros, que cada um individualmente cresça, cada um individualmente suba para um nível maior de estatura em Cristo, de estatura de cristianismo, cada vez amadurecida, sábia e experiente no seu viver, refletindo a vontade de Deus. Esses aspectos, então, que nos chamam a atenção, e o foco dessa lição está no qualitativo, ou seja, a qualidade das pessoas, que deve estar melhorando e crescendo a cada dia. Tudo isso por causa de um ambiente onde ali há tudo feito para edificação. Tópico primeiro, nós vamos entrar citando sobre ambiente de colaboração e não de dependência. Vamos lá. O ambiente da igreja, da comunhão, da comunidade, deve ser um ambiente onde os novos membros são alimentados, recebem ali como um bebê todo o cuidado, porém eles devem crescer. E esse crescimento vai fazer com que cada um também consiga ter a sua vida de busca a Deus, sua vida de alimentação da palavra, meditação, para que não fique como o exemplo citado aqui na revista, de que realmente vai lá simplesmente sempre para ser alimentado e não consegue se alimentar, mas ele aprende também a buscar, ele cresce, são fases. Nós podemos interpretar como fases o que está lá em primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos 12 ao 14, onde o apóstolo vai citando, falando com filhinhos, depois jovens, depois pais, vai citando fases diferentes de irmãos, que dá a entender que é um progresso espiritual. Aquele que acaba de chegar é um filhinho, precisa ser cuidado, alimentado, mas depois ele cresce, é um jovem. Ele é um jovem que já tem força para produzir, servir, ele já tem um certo crescimento, e depois se torna um adulto. O adulto é aquele que pode gerar filhos, aquele que está mais sábio, experiente, ou seja, ele foi avançando, foi crescendo. Diferente do que estava ocorrendo ali em Hebreus, que é citado na leitura bíblica da lição, Hebreus 5, onde o escritor alerta eles que devido tempo já deveriam ser mestres, mas ainda estavam no princípio, no conceito elementar, básico, não estavam progredindo. Da mesma forma também nós enxergamos isso acontecendo em Coríntios. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo adverte eles dizendo: olha, eu não pude dar um alimento mais sólido para vocês, porque vocês ainda são meninos. Ou seja, aquela igreja não estava progredindo, não estava avançando, não estava amadurecendo. Uma igreja com muita carnalidade, divisão, imoralidade, insubmissão à liderança do apóstolo Paulo, mostrando ali que eram meninos, que não avançavam, não progrediam, mostrando para nós que é possível alguém ter tempo de igreja, mas não ter o crescimento, que independe do cronos, tempo natural, é o tempo
de vivência, o tempo de aprendizado em Deus, é o tempo onde ele dá lugar para que Deus molde e transforme a sua vida. Como, por exemplo, nós podemos observar que alguns podem rapidamente ir crescendo e outros demoram muito. E há um tempo que deve ser respeitado, há um tempo desse amadurecimento. Também não devemos exigir que em poucos dias esteja profundamente maduro, mas também não é normal de muitos anos e não cresce, né? A palavra de Deus vai nos alertando quanto a isso. Por exemplo, de não ser rápido demais, uma das cartas é citada em não dar a responsabilidade ministerial antes da hora, a um neófito, aquele que é novato, aquele que está não amadurecido. Então, não conceder muito antes da hora, mas também mostra algumas igrejas lentas demais. Ou seja, um processo, ele deve avançar, mas também não pode ser exageradamente apressado, nem pode ser lento. Deve ser tudo na medida em que se aproxima de Cristo e vai crescendo e vai avançando. Somos como uma semente colocada em boa terra, que existe o tempo da rega, o tempo de germinar, crescer e frutificar. Louvado seja o nome do Senhor que promove o crescimento em nós. Depois, o subitem B fala sobre o trabalho de cada membro em colaboração com a liderança. Ou seja, aqueles que vão progredindo, eles vão automaticamente participando em servir, em cooperar, em ajudar. Ele vai entendendo cada dia a sua função, o seu papel, a sua vocação vai se tornando clara para ele no decorrer do tempo. E nessa igreja ele vai servindo, contribuindo, entendendo que não é simplesmente o obreiro que faz a obra, somente o pastor que faz a obra, somente o líder que deve fazer. Não, ele vai entendendo e sendo impulsionado pelo Espírito Santo a fazer também, a servir também, a exercitar. Porque essa vida espiritual tem um nascimento, que é uma ação milagrosa de Deus, tem um alimento para crescimento, e depois tem uma responsabilidade do homem, que é essa busca e também o exercitar, é o fazer, é o servir. O apóstolo cita em uma das suas cartas, lá para Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7, na parte B, diz: exercita-te na piedade. Ou seja, é um exercício prático de fé, é praticar o que aprende, praticar o que ouve, vencer os desafios de fé, servir a Deus, buscá-lo com propósitos e servir a vontade dele, o cumprimento do plano dele e fazer parte do avanço do reino dele. Então ele vai exercitando, como Jesus Cristo, que quando os discípulos voltaram com comida, ele estava naquele caminho, João capítulo 4, ele vem e diz: olha, eu tenho uma outra comida que vocês ainda não conhecem, minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou, realizar a sua obra. Aquilo traz uma alegria espiritual profunda dentro de si, um alimento muito maior. E esse novo membro participando, sendo estimulado a servir, estimulado a cooperar, estimulado a fazer, certamente, com essa alegria, com esse prazer em Deus, ele vai prosseguir avançando. Nós podemos enxergar que esse ambiente de crescimento, nós, olhando para a palavra de Deus, nós vemos muitos versículos falando sobre edificação, que é o que deve ser encontrado nesse ambiente de igreja. Edificação pelo significado da palavra, o que é levantar, erguer, construir, subir de patamar, elevar. Então, na igreja, na reunião dos membros, essa igreja local que esse membro foi colocado na igreja espiritual, mas o reflexo prático das experiências do reino, além da sua busca individual, vai ser ali através dos meios e acontecimentos naquela igreja local, onde ele se alimenta, onde ele está sendo ajudado e onde ele vai servir. E os versículos que falam sobre edificar mostram esse reflexo de crescimento que deve haver nessa igreja local. Por exemplo,
1 Coríntios 14, versículo 26, fala que tudo que for feito, quando se reunirem, deve ser para edificação. E aí diz, quando se reúnem, cada um de vocês tem salmo, palavra, revelação, língua, interpretação, faça-se tudo para a edificação da igreja. Ou seja, todo aquele que vai ministrar, servir algo, ele serve para o crescimento do outro. Vai ministrar a palavra para que o outro seja edificado, instruído, direcionado, fortalecido em fé. Alguém vai ministrar um louvor para que o outro seja edificado através desse ambiente de adoração e intimidade com Deus. Alguém vai trazer revelação para trazer um conforto, para trazer um ânimo, força para quem está recebendo. Cada um que fizer alguma coisa, ele faz para crescimento. A palavra de Deus também diz sobre ajudar uns aos outros. Ali, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Também, Romanos 14, 19 diz, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Ou seja, um edificando o outro, um contribuindo para o crescimento do outro, um levantando o outro, um fortalecendo, somando forças com o outro. E tudo isso é feito através da base fundamental dentro de cada um, que é por amor. Como diz ali Coríntios capítulo 8, versículo 1. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Ou seja, o amor levanta, o amor constrói, o amor coloca o outro para cima. Também, nesse ambiente, deve ser um ambiente de comunicação sadia. Tudo que for conversado, tudo que for de relacionamento, o alvo é que haja nutriente, que haja saúde. Diz a palavra em Efésios 4, 29, desta forma, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Ou seja, tudo que for falado, conversado, é para edificar o outro. Todo esse corpo, essa junção de membros juntos, unidos, vão crescendo, como diz lá Efésios 4, versículos 15 e 16. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, esse encaixe dos membros, essa interligação em amor, faz com que todos cresçam. Há um crescimento, ocorre, vai ser espontâneo o crescimento das pessoas que estiverem vivendo desta forma, desta maneira. Tópico de número 2 entra sobre estratégias para crescimento dos membros. E aí o comentarista cita algumas dicas, alguns apontamentos. Ele cita grupos de comunhão, ou seja, reuniões, encontros, para que em grupos que se reúnem para compartilhamento de palavra, de ensinamento, de experiência com embasamento bíblico, para que dessa forma, nessa união, esse ambiente diferenciado, haja essa oportunidade de abertura, de recebimento e de ministração, onde um vai derramando sobre o outro. É dessa forma, tudo que Deus coloca em nós e nós estivermos recebendo de Deus, devemos compartilhar, transbordar para o outro. Então são oportunidades de crescimento em conjunto. Pode ser dividido por faixas etárias, pode ser dividido por tema, por assunto, mulheres, homens, jovens, grupos de diversas particularidades, mas que tem demonstrado em muitos lugares e congregações que tem ido muito bem. Também o subitem seguinte diz sobre a atenção a cada faixa etária, ou seja, uma atenção voltada nessa igreja local para as diversas faixas. Nós recebemos famílias onde há crianças, onde há adolescentes, onde há jovens, onde há idosos, há pessoas com dificuldades emocionais,
pessoas com dificuldades financeiras. Então são diversos tipos de pessoas, situações, onde deve se estruturar e preparar da melhor maneira para atender, para auxiliar, para ser remédio, cura, receber aquele que tem problemas, e a igreja fornecer orientação, auxílio, o aconselhamento devido para aquele assunto específico, aquele problema, a situação emocional, o auxílio material para aquela situação social, auxílio para orientar os jovens com grupos, atividades, palestras, ministrações específicas para aquela faixa, trabalhos voltados para crianças, e tudo isso deve ser feito com zelo, com dedicação, com amor, com empenho, para que haja verdadeiramente um crescimento de toda aquela família recebida. Criança, ministrado, jovem, ministrado, adulto, o ancião, e aí cada igreja vai ter as suas particularidades, suas demandas, suas características, quantidade maior numa área, atuação mais intensa em outra, uma necessidade maior em algum sentido, conforme a situação das pessoas que forem recebidas. Mas a igreja, o Senhor Jesus, ela deve ser um instrumento para receber, curar, cuidar e depois formá-los para servir também. Como subitem seguinte, cita evangelização. Então é um local onde essas vidas que crescem vão ter o prazer, a satisfação em ser testemunhas, em falar desse amor, ganhar novas vidas, serem preparadas para isso, serem estimuladas para isso. Pois, como estamos falando sobre crescimento, uma coisa importante é que as pessoas não têm uma mente limitadora. Muitas pessoas se sentem limitadas. O que é uma mente limitadora? Aquela pessoa que pensa consigo mesmo: eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer, eu nunca serei um obreiro como ele, nunca serei um pregador como ele, nunca serei um líder como outras pessoas que eu vejo. E uma mente limitadora faz a pessoa não querer se desenvolver. Mas veja, o local deve ser esse lugar onde as pessoas estimulam, trazendo para junto: olha, vem fazer, vem participar, vem cooperar, vem estar junto, vem aprender para compartilhar, vem ouvir para depois falar, vem junto para evangelizar, vem junto visitar, vem junto orar pelos que necessitam. E essa participação faz com que as pessoas vão se encontrando, achando até sua vocação em papel no reino de Deus. Então, a igreja deve ser esse local onde a liderança, com discernimento, sabedoria, observando potencial e vocação, vai concedendo oportunidade, concedendo autorização, concedendo a chance de servir. Então, aqui é estado em evangelização, aquele que se acha: não, eu não consigo, mas ele pode, em breve, estar ministrando num culto ao ar livre, testemunhando numa praça, ele pode estar dirigindo um culto no lar, ele pode estar tendo uma oportunidade, uma porção da palavra no culto. Então, é possível que esse membro avance para um próximo nível, para uma próxima etapa. Nós podemos olhar na palavra de Deus pessoas que desejavam e almejaram algo mais. Um exemplo, o profeta Eliseu, que quis uma porção maior, desejou, pediu, persistiu, acompanhando o profeta porque queria essa porção maior, e viveu um ministério muito frutífero, muito poderoso, impactante em Deus. Da mesma forma, cada pessoa deve ser uma pessoa que se abre e deseja viver tudo aquilo que Deus tem para ela. Até aqueles que acompanhavam ali na escola de profetas, certa vez, eles se reuniam, tinha muitas pessoas, eles perceberam: olha, aqui já está apertado, nós vamos construir algo maior, e almejaram esse crescimento. É aqui que nós podemos trazer como figura, olhar para o potencial que tem, o que pode fazer, e desejar esse avanço, esse progresso, esse
crescimento, ter o desejo de avançar, é olhar e dizer, olha, a situação que eu estou, que eu vivo, eu me fortalecendo em Deus, Deus pode fazer muito mais. Se eu já faço algo em Deus, Deus pode fazer mais. Se eu tenho sido sim, um servo de Deus, e já até sirvo, posso servir muito mais. Ou seja, olhar para o potencial em Deus e crer que Deus pode fazer muito mais. Porque a caminhada de servo de Deus, ela tem alguns aspectos de crescimento. Quero citar alguns aqui. Crescimento em fé. Uma fé que deve ser crescente, como diz Romanos 1,17, que fala sobre crescer de fé em fé. Outro aspecto de crescimento, conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Também fala crescer de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ou seja, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Ou seja, cada experiência poderosa com a glória de Deus no meu ser vai produzir uma transformação, um crescimento, um amadurecimento, um avanço na minha vida. E assim vou até resplandecer mais e mais, como diz Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até tornar-se dia perfeito. E aí, para finalizar sobre o crescimento, sobre esse progredir, Filipenses capítulo 3, versículo 14, ele dizendo que ele tem um alvo, o alvo é Cristo. Eu olho para a perfeição de Cristo, para a estatura de Cristo, o alvo é estar nessa direção, avançando, progredindo. Então, o servo de Deus, ele tem esses aspectos em que ele vai crescendo. A fé no conhecimento, de glória em glória, resplandecendo mais, indo firmemente em direção ao alvo, que é Cristo, a perfeição. Louvado seja Deus. Podemos observar outras dicas que são citadas na revista, como essa capacitação para comunicar o Evangelho, o uso da tecnologia em redes sociais, são formas onde o membro pode estar atuante também, são maneiras de um servo de Deus estar trabalhando, servindo, fazendo para o seu Senhor, produzindo, servindo, levando cada vez mais algo do Evangelho para o próximo. Gostaria também de salientar a importância de que, se houver alguma parada nesse crescimento, é possível retornar onde parou, reconhecer, ajustar e prosseguir. O próprio Senhor Jesus falou com a igreja. Ele fala com a igreja ali em Apocalipse, nas cartas às igrejas, ele fala com Éfeso, ele dizendo, olha, lembra de onde caíste? Volta ao primeiro amor. Ou seja, aquela igreja servia, fazia e em algum momento parou. Provavelmente estacionou aquele crescimento. Tinha só a mecânica prática de igreja, mas a essência do brilho, do amor, havia sido perdido para trás. E a palavra do Senhor Jesus veio para elas, para que eles retomassem. Ou seja, alguém em algum momento estava crescendo, deixou de ser um bebê, foi para alguma etapa seguinte, mas pode ser que ele pare e precisa retomar, voltar esse amor intenso, voltar essa busca intensa, voltar esse desejo de alimentar-se e ser profundamente modificado pela palavra entrando, alimentando e mudando o nosso interior, fazendo que haja mudança de dentro para fora. Então tudo isso deve ser buscado, retomado em Deus, voltando, levantando-se para viver o que Deus espera, almeja e aguarda em nós. Para finalizar, nós podemos olhar para as perguntas de reflexão deixadas pelo comentarista para pensarmos se os membros já estão trabalhando ou se ainda são totalmente dependentes da liderança a fazer. É importante refletir e cada um poder olhar para dentro de si. Estou dependendo de alguém fazer ou já estou somando forças nesse fazer para o reino?
E os assuntos específicos têm sido tratados, cada necessidade da igreja local está sendo tratada. Então são perguntas para refletir, para buscar juntos soluções, melhorias e avançar neste trajeto maravilhoso, que é uma caminhada que começa com um novo nascimento, progride com uma vida espiritual crescente, que vai finalizar no momento do encontro com Cristo. Nós nunca estaremos na perfeição, mas devemos continuamente crescer, avançar. O servo de Deus deve constantemente crescer, progredir. Estevão, por exemplo, estava servindo às mesas, mas logo ele estava querendo fazer mais, pregar, anunciar, orar pelos enfermos, ir mais adiante, mostrando crescimento, desejo cada vez mais intenso de servir, falar mais, alcançar mais almas, produzir mais. É automático. Nossa vida espiritual começa no novo nascimento, se desenvolve uma vida cristã com espiritualidade crescente em graça e conhecimento e vai finalizar no encontro com o Senhor Jesus. Estejamos desta forma, crescendo a cada dia, se aperfeiçoando a cada dia, subindo a estatura para o próximo nível a cada dia, para que o Senhor seja engrandecido no nosso viver. Que você tenha uma excelente aula, que os teus alunos, irmãos, os que estiverem assistindo com algumas funções na igreja local sejam estimulados a promover um ambiente desafiador de crescimento na igreja local. Deus continue te abençoando grandemente em nome de Jesus.